Pô, meu irmão, depois da reunião que eu fiz com o Diego agora, que vagabundo, pô, tinha uns 7, 8 malucos querendo mamar a piroca desse moleque aí, tá tranquilo, né? Eu falei nada, pô. Primeira reunião que eu entro sem falar nada. Violência Corporativa, 19º episódio. Nosso host da noite, Carlos Gomes, vai puxar a nossa pauta. Carlão, manda a brasa. O que que manda hoje no mundo dos negócios? Fechou, maravilha. Hoje é um programa diferente. A gente vai falar de assuntos que acontecem aqui no nosso dia a dia. E o primeiro, a gente vai falar de quatro assuntos hoje. Por isso que eu vou controlar bastante o tempo, para que a gente consiga encaixar cada assunto em 12, 13 minutos. Então, é um bloco, serão 4 blocos aqui na nossa conversa. E o primeiro é um caso de hoje, nós 3 participamos desse caso, que são 2 assuntos que são bem sensíveis para quem presta serviços profissionais. Primeiro, definição de escopo, e isso passa por compreender escopo, passa por, eventualmente, você não faz aquilo, mas se você não se propuser a fazer, você perde o projeto, e as renovações anuais. Então, e eu quero usar como pano de fundo o caso de um cliente que nós temos, e foda-se, eu acho que não tem problema falar, que é a AFIA, cliente antigo, nosso primeiro cliente, a AFIA é o nosso primeiro cliente, mas quero botar na mesa justamente isso. Nós tivemos hoje um caso concreto, um escopo de trabalho que a gente faz há alguns anos, e o cliente sugeriu uma mudança sutil, e é sobre isso que eu quero falar. Vou passar primeiro para você, Diego. Quais são as complexidades na compreensão de um escopo e tal? Quais são as dificuldades que costumam acontecer em assuntos como esse? Eu vou começar dizendo o que costuma acontecer para dar errado. Você, prestador de serviço, se sentir muito confortável, muito confiante na renovação. Isso dá errado, porque a consequência disso é dar menos atenção ao processo comercial, é tratar aquilo como garantido, e é aí que mora o perigo. É aí onde se comete erros, é aí onde se erra o escopo, se precifica errado, vai com muita sede ao pote. Então, o cliente recorrente, o novo, o cliente que já está na base, eu entendo que ele é mais complexo de ser mantido do que trazer um novo cliente. Ao contrário do que dizem, né? O cliente mais barato é aquele que está na base. Não, eu discordo disso, pelo menos para prestação de serviços especializados. Porque o cliente atual, ele gera muito custo para você entregar o trabalho, muita despesa para você entregar muito bem o trabalho, e esse processo de renovação, que só acontece se você entregou bem o trabalho anterior, exige ainda mais diligência, ainda mais atenção para que você não perca aquilo que enfim, paga a conta todos os meses. É verdade. Eu acompanho esse racional. Parece que existe sempre um desejo. Não é um desejo, não, mas que na cabeça do cliente sempre pode ser melhor o serviço. Então, ele está contigo, ele pode estar satisfeito, mas parece que existe. Aí, não sei se é uma questão local, Brasil, até tendo a acreditar que é uma questão meio latina isso, mas defender um projeto passa por não apenas entregar um bom trabalho, passa por esse subconsciente do cliente que parece ter, né, na cabeça dele como fato de que sempre pode ser melhor o serviço prestado. Rosal, você estava no centro deste episódio da AFIA. Você pegou o carro andando num processo de renovação, um escopo já histórico, e passou justamente por isso, a dificuldade de compreender um escopo em processo de renovação, etc. Quero que você fale sobre isso, mas também sobre estratégias de renovação. E pode trazer à mesa aqui o caso concreto, a proposição de 2 anos de contrato, pode trazer livremente o caso concreto. Perfeito, Carlão. E é um pouco disso que vocês falaram, né? Eu tive a oportunidade de pegar esse cliente no meio do processo, né? Já numa fase de renovação, então também tem os desafios aí, isso acontece com várias empresas, né? Enfim, times executivos mudam e, obviamente, você precisa entender um pouco do histórico para você poder propor a renovação, né? Seria muito cômodo chegar lá, talhar um documento novo, vamos renovar, mas não, parte um pouco disso, dessa estratégia que vocês dois comentaram, de o cliente também está ávido e está esperando uma coisa nova, né? Mas na AFA foi isso, né? A gente tentou ali, de alguma forma, também apresentar para eles algumas estratégias, né? É um cliente que normalmente tem uma renovação anual, né? Tem um projeto com a prestação de serviço anual,
Mas, cara, por mais que não pareça, um ano ele passa muito rápido, né? Quando você começa a discutir já a minuta de renovação, e às vezes você tem até um alinhamento para começar o trabalho, para o trabalho não parar, né? Se é um trabalho que é de natural, que ele siga adiante. Então, quando você às vezes assina o termo de renovação, o ativo de renovação, o cara dá 2, 3 meses depois, você tem que começar a discutir a próxima renovação, né? Porque já vai dar quase ali 11, 12 meses ali de projeto. Então, a gente trouxe para esse cliente uma estratégia de tentar cativá-lo através de um desconto ou de uma discussão comercial, mas ampliar, né? Ampliar um pouco mais essa vigência de contrato, e isso também nos permite ter um pouco mais de previsibilidade. Então, essa foi uma das estratégias que a gente usou. A gente discute muito isso aqui, né? Quando eu vim para a Venx, cada vez mais eu discuto isso aqui com o Carlos, com o Diego, que já pratica isso há bastante tempo. A gente idealizar cláusulas, né, ou eventualmente premissas ou condições que, cara, sejam criativas, né? Num contrato, sejam criativas e permitam também que o cliente se sinta confortável. Olha, beleza, eu reduzo aqui, mas você me dá isso aqui. Então é um peso e contrapeso, o famoso checks and balances, né? Quem conhece essa expressão de direito conhece bem. Mas é um pouco disso. Então foi uma das estratégias que a gente usou e vamos ver se vai surtir efeito. Eu acho que vai. Para a gente concluir, Diegão, me parece que na AF acontece um negócio que eu lembro da gente ter tido essa discussão. Quando o seu serviço passa a ser discreto, é quando as suas chances de renovação parecem aumentar. E na AF a gente tem alguns contratos em andamento e parece que os nossos trabalhos, que são trabalhos importantes, eles passaram a ser trabalhos discretos. Funciona, não gera muita repercussão, a tendência automática é renovar. Você acha que o componente que explica essa trajetória de sucesso nesse cliente passa por aí também? Sem dúvida, sim. Sem dúvida, sim. O bom consultor, ele é como árbitro de futebol. Ele faz bem o seu trabalho quando ele não aparece. E não é quando ele some do jogo, é quando ele executa, mas ele não é destaque. O consultor não é destaque na operação do dia a dia, ele não é destaque na companhia. O destaque são as áreas contratantes. O consultor mantém o jogo limpo, ele elimina os problemas, ele é o árbitro mesmo, ele expulsa o que não funciona, ele tenta conduzir o jogo e ele, sendo discreto, significa que ele fez um bom trabalho, desde que o resultado seja alcançado. O que a gente vive na AFIA há alguns anos já é isso. Então são controles bem executados. A gente faz lá GRC para o nosso público entender. A gente faz controles internos, na verdade. Então a gente executa bem os controles, documenta, passa na prova do auditor, dá todo o suporte para o nosso cliente AFIA responder tanto internamente quanto ao auditor externo e passa batido, sem ter que ser o salvador da pátria. O bom consultor, ele não é salvador da pátria. Ele preparou todo o caminho para que o cliente resolva com as próprias pernas. Então, eu corroboro com essa afirmação. Quando o projeto está discreto, significa que ele atendeu o seu objetivo e vem sendo tocado como deveria. E aí, Carlão, só fazer um complemento aqui, essa é a lógica, né? O cliente ele contrata um serviço, partindo na premissa também que a parte contratada ela tenha maturidade na sua prestação de serviço, e quanto menos, e ninguém contrata um serviço para a gente vai tendo interferência periodicamente, né? Tendo que ficar você como sócio, o Diego como sócio, ou eventualmente como sócio, ou um account, ou eventualmente o gerente, que é toda hora fazendo interferência num projeto para que ele possa desenvolver. A AFA é um ótimo exemplo disso. Inclusive, quando nós fizemos a reunião para começar a discutir renovação, partiu do cliente essa ponderação. Fala, cara, a gente tem interesse, porque é um negócio que funciona, soa muito bem, os resultados são positivos, tem uma boa interação com os times operacionais. Então, foram elementos que a gente foi cativando ali através da prestação de serviço, que cada vez mais nos davam certeza de uma possível renovação. Então, parte para essa premissa que você falou. Um trabalho contratado, ele parte da premissa de que ele vai ser muito bem executado, e quanto mais discreto em termos de problemas, maior são as suas chances de renovação ou de continuar no trabalho. E nada como o tempo para consagrar ou para acabar com o problema da compreensão do escopo, expectativa de lado a lado, de parte a parte, né? Então, o projeto ele vai ganhando maturidade, a relação entre as duas partes também, escopo consagrado, 90% dos problemas acabam. A gente vai girar a mesa agora para um outro tópico, tem a ver com o cliente também, tem a ver com prestação de serviços profissionais, que é a governança do cliente. Aqui a gente poderia explorar várias nuances. A governança do cliente na fase comercial. Vamos falar de todos os clientes, então? Vamos falar de todos os clientes? Vamos falar de todos? Exatamente. Falar sobre governança e cliente teu, né, Diegão? Poderia falar da governança na entrega do projeto. Então,
Esse é um tópico sensível, acho que sem solução também, sem solução conhecida. E eu vou começar contigo agora, Rosão. E quero falar sobre governança do cliente na fase comercial. Eu vou pintar um cenário aqui que você vai se identificar muito facilmente com ele, que é quando você vende o teu projeto ou apresenta o teu projeto para uma faixa da cadeia de governança e você precisa contar com essa faixa para vender o projeto para quem efetivamente pode aprová-lo. Perfeito. Esse caso aí é a galinha dos ovos de ouro do momento nosso aí, que a gente está com um caso desse, mas é um pouco disso, né? Às vezes a área é demandante, é a área que se cativa, é a área que se encanta com o que a gente propõe a ser feito, mas existe um bloqueio por política, ou muitas das vezes, sendo bem honesto, talvez vocês tenham até essa mesma visão que eu, muitas das vezes até por uma questão pessoal mesmo, o próprio ponto focal ele não permite que você adentre novas camadas de governança para tentar explorar com um gerente, ou tentar explorar com um diretor, ou até mesmo com uma camada mais alta em termos de governança, para que você faça a venda. Ninguém melhor do que nós, Venx, ou da empresa que está se propondo a prestar o serviço, vende melhor o peixe do que nós mesmos. Então a gente vendeu muito bem o peixe para esse nível que o Carlos falou, e esse nível que levou o nosso speech de venda dentro do cliente, né, para outras instâncias. E a gente fica muito cego, muitas escuras. A gente não sabe como é que foi esse pitch de venda. Se ele foi um pitch tão eloquente como a gente faz, ou com os detalhes técnicos que a gente apresenta, ou se eventualmente é muito mais, olha, precisamos e tem que comprar. Mas tem que comprar por quê? Quais são os motivadores? O que esse cara vai trazer de diferente? O que esse cara tem de comercial diferente que agilize o processo? Então a gente é um pouco disso. A gente tem um bloqueio para entrar em camadas maiores quando cujo nosso ponto focal é uma área muito hierarquicamente pouco decisiva. Diego, a gente já debateu isso aqui também inúmeras vezes. Não é raro encontrar um cenário em que essa pessoa que está na cadeia intermediária parece não ter a capacidade ou competência de apresentar o projeto para as cadeias superiores. E a gente ainda não conseguiu, aparentemente, encontrar uma solução para isso. Vou te botar aqui no improviso para tentar pensar alternativas, como contornar ou se cabe a nós apenas esperar e ver qual será o resultado. Se eu disser que cabe a nós esperar e ver qual é o resultado, estou me conformando com um papel secundário no processo comercial. Se a gente aceitar isso, significa que a venda é sorte, é um evento. Pode acontecer, pode não acontecer. Então, ainda não me conformei com a gente não conseguir influenciar mais, ser mais protagonista em algumas propostas. Esse é um cenário, a gente debate isso só há 6 anos, como acionar o decisor, como conseguir apresentar o decisor, como cativar o interesse do decisor para nos ouvir. Porque é claro que o intermediário, por mais bem intencionado, por mais preparado que esteja, não tem a mesma fome que o vendedor tem para vender, e não tem também o mesmo conhecimento técnico, a mesma bagagem. Tanto é que está contratando um consultor ou uma empresa para ajudá-lo naquele processo. Imagina que você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro. Ou você tem um vendedor do carro que te explica tudo sobre aquele carro. E aí você vai levar isso para a tua mulher, para ela decidir se compra o carro ou não. Quem tem mais interesse, melhores condições de falar sobre aquele carro? É o vendedor. Então a gente passa por isso. Agora, acho que a pergunta que a gente está fazendo é: como eu, vendedor de carro, vou na mulher do meu cliente e como eu, vendedor de serviços corporativos, chego no C-Level, chego em quem assina o contrato, em quem paga a fatura. É muito difícil. O que a gente tem feito agora aqui na Venx é uma jornada muito intensa de produção de conteúdo para resultar em ganho de autoridade. Autoridade corporativa na marca Venx e autoridade pessoal na figura Diego, Carlos e Diego Vogel também. Para que isso automaticamente leve interesse ao C-Level de falar conosco. Porque o conteúdo que a gente tem é denso, porque a experiência que a gente tem
é diferente do que a maior parte do mercado tem e porque nós somos vanguardistas no que fazemos. Isso tem que gerar interesse. E a gente precisa comunicar isso. Ninguém parte da premissa que nós somos bons. Nós precisamos mostrar ao mercado que somos bons. Então, a minha crença hoje é que isso vai gerar o acesso e vai furar essa camada esse teto que a gente tem hoje em algumas propostas de trabalhar com a média gerência e, depender da média gerência, levar o assunto a uma figura que toma decisão. Agora, Bolsão, Eu vou te falar. Não, eu só complementar, Carlão. A minha luz acabou de queimar. Para que eles acham que esse programa aqui ele é gravado, não, ele é ao vivo, tá? A minha luz aqui, ela acabou de queimar. Então, deixar claro aqui que eu estava com uma luz, ela acabou de queimar. Mas assim, uma coisa que eu queria comentar, Carlão, e eu fiz esse exercício na pessoa física, tá? Vocês vão se identificar com isso, talvez. É difícil, às vezes, para esse cara que não é um C-level ou que não é um executivo, ele entender que do lado de cá, principalmente nesse segmento de prestação de serviço, a gente trabalha com projeções, né? A gente trabalha com alinhamento de expectativas. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, eu, Carlos e Diego, semanalmente a gente faz nossas reuniões comerciais e revisões de pipeline, para a gente saber que oportunidades estão mais quentes, que oportunidades não estão tão quentes, para que a gente possa ter nossas previsibilidades financeiras. A partir do momento que eu tenho as informações do cliente, não é desse level, mas desse ponto focal mais inferior, de que, cara, existe o engajamento, é nítido a necessidade, o cliente tem um interesse em adquirir o nosso produto ou prestação de serviço, a gente se engaja para colocar isso nas nossas projeções, né? E quando esse tempo, essa vida útil de comercial é alongada, isso frustra as nossas projeções. E aí eu fiz um exercício de fazer isso para a vida real. Cara, eu sou exatamente igual ao meu cliente. Outro dia eu cotei aqui um marceneiro para poder fazer o armário da minha filha, né? O cara me mandou um orçamento numa segunda, eu levei 3 semanas para dizer para ele se eu queria ou se eu não queria. Então eu falei, cara, eu sou o mesmo bosta da área demandante lá, que não está me dando um ok para a proposta, entendeu? Então, assim, só para dividir com vocês, cara, o que acontece nos filmes acontece na vida real, tá? Então, eu também tenho que trabalhar esse mas esse exercício caso não se aplica à pauta, porque você é o decisor nessa história, né? Então você teve Exato. contato com o cara, você é a última instância, e aí azar dele que não conseguiu conversar Na contigo. verdade, Agora, Bozão, deixa eu você tem razão, mas na não, verdade o decisor é minha esposa. Eu vou te conter, porque senão a gente vai demorar 2 horas nesse programa. Mas eu quero devolver e fechar esse bloco contigo. Uma outra questão. Agora, você não encontra na internet esse debate, né? Vendas enterprise ou vendas corporativas, por exemplo, trabalhos de alto ticket, são pouquíssimo debatidos na internet. Né? Não se encontra esse tipo de pauta. Na internet, geralmente, você vai ver aquela coisa do espetáculo, ancoragem, não sei o quê. Então, isso tudo você vai encontrar como estratégia de vendas. Mas o conteúdo da internet, me parece, não abrange as vendas corporativas, enterprise, vendas de alto ticket, que respeitam essa cadeia do comprador, da área demandante, do diretor, alçadas de decisão e por aí vai. Talvez esteja sendo pioneiro, né? Ou inaugurando um capítulo aqui que é pouco explorado na internet. Com certeza, com certeza. Existe muito pouco debate sobre isso aí. Redução ou agilidade na cadeia comercial. A gente vê isso em outros fóruns para produtos menores, eventualmente ou para outros tickets, mas para esse tipo de venda que você comentou, de fato, aqui talvez a Venx esteja sendo, ou a gente no Violência esteja sendo pioneiro na temática, entendeu? De fato, não tem. Talvez seja aí aonde reside a oportunidade da produção de conteúdos, que o Diego falou. Cada vez mais tem iminência no tocante ao assunto comercial em mídia, né? É isso aí, é isso aí. Bom, beleza, mais um bloco aqui concluído. Acho que vai para o final, é o último. Deixa eu ver a pauta. Esse é bom. Para fechar, teria mais um, mas para fechar aqui, a gente cumpriu o nosso objetivo da meia horinha. O Diego falou que a gente está numa jornada intensa de produção de conteúdo e, além de ser uma jornada intensa, é uma jornada que mistura a desorganização com a tentativa. Na verdade, eu diria o seguinte, a gente começa o dia desorganizado e, ao longo do dia, vai tentando organizar, geralmente organiza ali parcialmente. Então, é uma convivência contínua com a desorganização, o caos e a tentativa de organizar. O caos, sem uma tentativa de organização, aparentemente não leva a lugar nenhum. E o Diego está no meio dessa história. Diego, eu quero que você
comente sobre isso. A gente que vem de um background, nós três nesse caso, né? Um background onde a organização era preponderante em relação ao caos, e aqui acho que nessa realidade nova da produção de conteúdo a gente está dando espaço para uma outra dinâmica. Cara, essa jornada tem sido um aprendizado. Eu falo que o empresário ele toma uma surra de humildade quase todos os dias. Então, quando você vai abrir o teu CNPJ, você é cheio de regras. Você é um grande de um caga-regra. Não tem outra palavra, você é um caga-regra. E você vai vendo que todas as tuas premissas, teus dogmas, eles são questionáveis. O mercado ele é muito duro, ele impõe uma realidade diferente do que você imaginou. Você tem que adaptar. Nós que viemos de uma grande consultoria, de um mercado muito formal, muito corporativo, acreditamos, por essa formação, que a organização é possível. E o que você vê no dia a dia é que ela não é possível. Você pode sim ter uma estratégia, você pode ter um plano, você pode ter um objetivo, uma direção, um caminho a perseguir, mas você tem que dar espaço ao caos, tem que dar espaço à entropia. Em meio ao caos, buscar uma organização, acho que foi essa frase que você usou, né, Carlos? Buscar em meio ao caos, organizar, reagindo rapidamente, pensando no objetivo que foi traçado lá atrás, para que isso vire organização, para que isso vire resultado. Cara, a gente está aqui em alguns grupos de WhatsApp, que quando eu olho tem 45 mensagens, marcaram meu nome umas 3 vezes, e quando eu vou ler eu não entendi porra nenhuma, mas absolutamente nada. E eu preciso ler isso umas 2 ou 3 vezes para eu conseguir entender 20% disso. E aí eu pergunto para alguém que escreveu aquilo, ou a mente que está por trás daquela mensagem. Bicho, é enlouquecedor. É legal, é uma novidade, é um processo motivante, porque, de novo, ele é novo e ele resolve problemas que são problemas reais do dia a dia de negócio, mas é enlouquecedor, bicho. Tem dia que mentalmente eu estou esgotado. Eu vou dormir 3 da manhã pensando em quanta coisa está acontecendo que eu estou devendo, estou deixando de fazer, porque, cara, porra, eu vou produzir artigo meia-noite. Hoje mesmo, tem que produzir um ainda, não entreguei meu artigo. Isso é foda, cara. É foda pra cacete. Rosão, e eu diria que assim, não é sempre assim, mas a desorganização, via de regra, simboliza também que há engajamento de várias pessoas. Desorganização, às vezes, não é sempre, obviamente, mas às vezes ela é símbolo, ela é resultado de pessoas que estão engajadas. E agora eu vou pegar de você no improviso como medir a intervenção da organização tentando equilibrar com a não desmotivação das pessoas. Tem um trem e você não quer parar esse trem, mas ele parece à beira de descarrilhar. Como é que funciona o teu processo decisório no meio disso daí? Você quer organizar, mas não quer, ao mesmo tempo, desengajar e tudo mais. E é isso mesmo, né? Às vezes as pessoas estão ali fazendo alguma coisa, você fala, não, peraí, mas tem que fazer isso aqui, então organiza isso aqui, a pessoa, mas eu não consigo acabar aquilo outro. Isso dá uma desmotivada na pessoa. Eu sempre priorizo, e é no improviso mesmo aqui, tá? É no on time aqui mesmo. Eu sempre priorizo ter uma conversa, tá? Explicar, tentar mostrar ali por que a gente está fazendo algum processo, ou mudando a guinada daquele processo, mas sem tirar a autonomia da pessoa também de colocar alguma consideração, né? Eu acho que isso que faz o caos positivo, né? Quando a gente traz muita regra ou muita imposição, por mais que às vezes seja necessário para você dar uma guinada, uma estruturada, mais por questões de experiência mesmo, de vida pretérita no mundo corporativo, mas também dá a chance da pessoa, entre aspas, se fuder, né? Quando a pessoa engaja daquela forma e quer fazer aquele negócio, é importante também, às vezes, ela ver se vai funcionar ou não vai funcionar, e a gente também tem que tentar contornar isso. Então, o improviso, ele passa muito disso. Eu tento conversar com a pessoa, avaliar se faz sentido, enfim, mesmo se não fizer, às vezes, cara, faz sentido para aquela pessoa seguir daquela forma, para ela poder entender que aquele caminho não é o melhor que tem, mas sem tirar a motivação ou o ímpeto da pessoa de querer entregar, querer fazer, eu fiz aquilo, eu quis fazer, eu que estava naquele processo, foi me demandado isso, eu quis entregar. Eu acho que é um pouco disso. E a gente, aqui no chamado ecossistema, a gente vive momentos diferentes nas empresas. A Fervo, nesse momento, ela é exatamente isso, ela é essa desorganização, mas com muita vontade de muita gente, enfim, fazer a coisa dar certo.
A Ventus acho que passa por um período de águas, de maré mais mansa e às vezes a gente quer encontrar isso na turma, quer gerar isso daí, Diego Muniz, mas me parece que tem também uma coisa do puxador, né? Uma pessoa, uma figura, um perfil que puxa. A gente tem debatido isso aqui também frequentemente, como gerar na Ventus o mesmo momento pelo qual está passando a Fervo. Suas últimas reflexões para a gente fechar o bloco nesse assunto e fechar o Violência de hoje também. Bicho, essa é a pergunta de $1 milhão, e é isso que não está nos vídeos. Em alguns negócios... $1 milhão mesmo, né? $1 milhão mesmo, literalmente $1 milhão. Literalmente $1 milhão. Beleza, vamos lá ouvir o Pablo Marçal falar em vendas e puta, legal pra caceta, o caralho. Aí você vai trazer isso pro ambiente corporativo, que é o nosso, com pessoas altamente qualificadas, sofisticadas, e cada um com mais de uma década de um método de trabalho, seja ele qual for, mas mais de uma década. Você acha mesmo que você consegue fazer esse cara estourar um balãozinho com um papel brilhante porque ele vendeu 200, 300 mil reais um dia? Não faz, cara. Não acontece. Não vai tocar um pagode aqui, todo mundo celebrando que vendeu 5 milhões. Então, existe uma resistência muito grande do nosso trabalho, das nossas pessoas sofisticadas, com um método mais vou chamar de grosseiro aqui, não sei se é a melhor palavra, mas um método mais grosseiro. Mais clássico. Não sei se é mais clássico, acho que mais grosseiro mesmo, acho que é um método grosseiro. Só que ele é eficaz. E essa energia de venda, essa coisa da motivação, de bater o tambor, de gritar, de empolgar, falta no mercado corporativo. Não falta só na Ventus, falta na Ventus pra caramba. Mas falta na Deloitte, falta na PwC. A gente não vê essas celebrações, esses rituais de venda. A gente não vê as empresas, como não vê a nossa empresa, e eu falo isso com muita tristeza, a gente não vê as pessoas da empresa pensando vendas o tempo todo. São raros os que se destacam por isso. Aliás, você quer se destacar em consultoria, quer se destacar em serviços profissionais, pense em venda. Não importa o cargo que você esteja, pense em venda. Você é um trainee que pensa em venda, você já vai ser um profissional diferenciado. Então, é a pergunta de $1 milhão por isso, porque a gente precisa conseguir pegar essa energia que hoje tem na Fervo e transferir para o negócio Venks, que eu acho que são os dois principais opostos que a gente tem aqui. São os dois polos mais opostos que nós temos, Fervo e Venks. Só que hoje o movimento comercial Fervo é muito melhor do que o movimento comercial Venks. E nós precisamos fazer isso acontecer. Não sei como, não tenho a resposta. Espero que no próximo episódio, na próxima segunda-feira, eu já tenha essa resposta para lá. O David Goggins, ele disse que o problema é quando a pessoa se torna civilizada demais. E eu acho que é um pouco isso. O ambiente corporativo ele parece ser exageradamente civilizado. É a supremacia do protocolo, do compliance, sobre aquilo que a pessoa está vendo no dia a dia. Às vezes ela até quer, né? Mas prepondera o compliance, o protocolo, enfim. Mas é isso. O David Goggins resume dessa maneira. Tem um exemplo clássico. O exemplo clássico que pega pessoas civilizadas. Existem inúmeros casos, mas inúmeros, isso é documentado, de incêndio de restaurantes mais chiques, mais refinados, que as pessoas não incêndio, casa noturna, que as pessoas não saem correndo, não gritam, não fazem nada, ficam esperando acontecer, com receio de parecer deslocado, de parecer mal educado, e morre, porra. No final das contas, morre. E os negócios são isso também. Você fica com medo de sujar a mão, com medo de falar pro teu cliente que, porra, preciso receber, preciso antecipar, preciso isso, me ajuda. E o negócio tá lá e morre. Então, cara, essa etiqueta, ela não pode se sobrepor ao instinto. O instinto tem que ser maior. Então é isso, a gente precisa trazer o instinto para o negócio corporativo. Porra, bicho, o ouro do episódio foi nesses últimos 2 minutos aqui. É exatamente isso. Porque a provocação é essa. Deixar um pouco de lado a etiqueta, deixar o instinto ele aparecer um pouco mais. Lembrando que, turma, quando a gente fala de mundo corporativo, a gente não está falando de empresas que faturam 300, 400 milhões de reais ano, não. Não estou falando também não estou falando de CIMED, não. Não estou falando de quem fatura 5 bi, mas não é de Estado. Estou falando do mundo corporativo, enterprise, é outra coisa. A fatia das 40, 50 maiores empresas do Brasil que sequer entrariam em qualquer lista global, inclusive de maiores empresas.
Nós estamos falando desse métier, especialmente. Violência corporativa, dessa semana fica por aqui. Um abraço. Tchau. Valeu! Dani, fechou? Fechou, senhores.